Pessoal, e agora então a gente está devendo alguns lançamentos aqui, né? A Eurocopa de 2024 acabou, a gente já teve passamos aqui por todos os materiais da Adidas para Euro 24, agora a gente ficou devendo o material da Nike, né? Que é a outra principal fornecedora de material esportivo, na verdade a mais presente na Euro 24 e que fez um trabalho muito bacana. Então a gente vai mostrar aqui o resumo aqui dos lançamentos, qual que foi o espírito utilizado pela Nike nesse lançamento de 2024 e fazer alguns comparativos porque tem material interessante para a gente analisar. Além disso, a gente volta depois com uma agenda mais voltada para o futebol europeu agora no segundo semestre. Devemos voltar a falar de futebol sul-americano, sobretudo quando nós tivermos o lançamento das camisas 3 para os times brasileiros, times sul-americanos, que devem começar a entrar nessa pauta dentro dos próximos meses, tá? Então é um assunto que vai ficar aí um pouco no ar e a gente vai voltar a falar dele nas próximas análises. Então, se você já conhece o canal, se você não conhece, aqui é o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme, a gente fala de design esportivo, a gente entrega a análise mais completa da camisa do seu time do coração. Pegou o vídeo? Pegou qual é o espírito? Então vamos com a gente que a gente vai analisar as camisas da Euro 24 da Nike. Vamos lá, pessoal, já projetado aqui na tela, a gente tem um quadro, né? Fizemos pegamos como sempre do Futebol Kit Archive aquele quadro mostrando quais são as equipes, pelo menos os times da Euro 24 aí patrocinados por quem. Falamos então aqui dos 6 times patrocinados pela Adidas, vamos falar agora dos patrocinados pela Nike. São 9 equipes, a lista é extensa e ela diz muito do que a Nike tem se posicionado nos últimos anos, né? A Nike deixou de fazer aquele incentivo forte e pesado em clubes e começou a dar muito mais corda, muito mais marketing para as seleções. Faz parte da visão de futebol da Nike, voltando mais para futebol feminino, explorando outros mercados agora, que já é uma empresa extremamente consolidada dentro do ramo de material esportivo. Vamos então começar com os primeiros materiais aqui. A primeira seleção que a gente viu aqui apresentando, pelo menos na ordem, é a Croácia, né? A Croácia que tem um uniforme muito particular, a gente já conhece aqueles quadriculados, aquela boa e velha toalha de mesa, parece, né? Para os uniformes da Croácia e que sempre precisa inovar. A Nike já patrocina a Croácia tem algum tempo e é uma coisa curiosa, né? Ela precisa ficar mesclando, indo e voltando entre um assunto e outro ali na camisa para tentar dar uma ideia diferente e mudar o estilo de uma coleção para outra, né? Então, no estilo agora de 2024, nós vimos uma camisa que está sendo meio que colocada com quadriculados grandes. Então, a gente vê simplesmente 4 grandes quadrados aí na camisa que ficam até um pouco desalinhados. Uma coisa que me incomodou um pouco nessa camisa. Acho que o quadrado que ficou com o logo da Nike, com o logo do próprio escudo da seleção croata, poderiam ter ficado mais para cima. Para o logo não ficar tão na parte superior, tão aliado em cima dessa maneira, parece que a camisa fica um pouco, né, deslocada, meio desbalanceada para o lado errado, né? A gente já viu a Croácia fazer todo tipo de coisa aqui. A camisa 1, sobretudo de 2022, uma das mais bonitas que eu achava, tinha uma parte mais branca, valorizava mais o branco aqui na parte central e as antigas todas iam brincar com o quadriculado de alguma maneira. Então, uma mais clássica, outra com alguns detalhes um pouco mais esfumaçados entre um quadriculado e outra, mas sempre centralizado, sempre tentando adotar um padrão de simetria, exceto a de 22, que realmente quebrou. Antigamente, aí em 2016, a gente teve um padrão ondulado, tanto para a camisa 1 quanto para a camisa 2. E voltando no passado, sempre pensando no quadriculadinho, todo tipo de ideia já foi utilizada basicamente para uma camisa que tem um conceito tão padronizado. A camisa 2 da Croácia, pelo menos para mim, na minha opinião, esse ano, ela ficou muito bacana. Essa sim ficou diferenciada. A gente está acostumado a ver a camisa 2 da Croácia sempre em azul escuro, aquela mescla de azul royal com azul escuro. E o material do ano passado, inclusive, deixa eu voltar aqui, o material que ficou muito bom, né? Foi muito elogiada essa camisa 2 aqui da Croácia no ano passado, camisa da Copa do Mundo, que dava uma espécie de sensação de movimento, né? Como se você tivesse tirando uma foto borrada e que ao mesmo tempo dava a sensação de movimento para a camisa completamente assimétrica, era uma camisa bonita. Essa camisa desse ano ela tem uma outra proposta, né? Ela mostra pra gente aqui uma ideia de movimento, de fato, porque os quadradinhos eles estão meio que em itálico, né? Meio que jogados de lado, mas a cereja do bolo dessa camisa aqui é esse detalhe em vermelho que vem puxando desde a axila aqui
para a parte inferior, meio que intercalando, né? Mais forte em cima, mais fraco embaixo, e no quadriculado seguinte o oposto, mais fraco embaixo e mais forte em cima, né? E por aí vai. A gente consegue ver uma sensação de movimento muito forçada por essa linha vermelha e que acaba dando um charme na camisa. Eu particularmente gostei muito do logo da Nike aqui em branco, dando bastante contraste na camisa, que é uma das coisas que a Nike sempre precisa se desafiar a fazer, né? A Nike, ela precisa sempre trazer elementos diferentes. Diferente da Adidas, que tem uma marca muito padronizada, as 3 listras da Adidas, como a gente mostrou no vídeo anterior, essa marca não é tão consolidada para a Nike. A Nike precisa sempre pensar em alguma identidade para toda a sua coleção. Então ela vai muito se ancorar nos templates e meio que nessa transmissão do logo da Nike para a camisa. O logo da Nike, depois a gente pode comentar mais sobre isso, mas é um dos poucos logos que transmite movimento. Diferente do logo da Adidas, deixa eu voltar aqui no começo, que tem um aspecto muito geométrico, né? Mesmo o logo novo da Adidas, tá? O logo antigo tinha aquele Adidas subscrito embaixo. O logo atual da Adidas é um logo bastante geométrico. Se você olha ele de longe, ele parece um triângulo já por si só. E quando você chega de perto, você percebe, tem as 3 listrinhas. Ele, de certa forma, acaba... É um logo que não transmite tanto movimento. Diferente do logo da Nike, que é basicamente a própria transcrição de movimento. Então, esse é um dos elementos que a gente vê muito sendo desafiados aqui nos designs da Nike, tá? Isso é muito interessante e vale a pena a gente manter essa ideia de movimento em mente. A gente teve, então, algumas camisas que não são dignas de nota, né? Então, vamos lá. Eslováquia, camisa 1. Eslováquia, camisa 2. Eslovênia, camisa 1. E Eslovênia, camisa 2. São camisas quase que irmãs, né? Eslováquia e Eslovênia, mas que também compartilham de um mesmo mal que a Nike acaba fazendo para equipes menos relevantes, né? Então, tanto a Eslováquia quanto a Eslovênia estão com camisas completamente genéricas da Nike. A gente tem simplesmente as aplicações em cima de uma camisa padrão no template original da Nike, que inclusive não é nem o template de 24, é o template de 22. Ficam camisas excessivamente simples. De novo, transmitem toda a ideia da Nike, essa ideia de movimento que eu falei, principalmente por causa desses destaques um pouco mais ondulados que reforçam a ideia de movimento, né, e arredondamento da camisa. Então, tanto a camisa 1 quanto a 2 refletem isso no corte raglan. E são camisas boas, vamos dizer o quê? São camisas muito simples, mas que não são dignas de nota. Tanto a Eslováquia quanto a Eslovênia têm muita dificuldade nessa pegada da identidade visual. A Eslovênia eu diria que um pouco menos, porque ela tem esse desenho da montanha, que também está presente no próprio escudo da Eslovênia. É uma das boas ideias que a Nike sempre pode explorar. Eu vejo que nem sempre faz isso bem. Se quiser me dizer o que é essa faixa aqui na parte central, eu aceito, não faço a menor ideia do que seja. Para mim ficou só uma marca de coleção, que é feito na camisa 1 quanto na camisa 2. Mas que vamos lá, pessoal, ó, parece quase a mesma camisa, né? Da Eslováquia, camisa 1, e Eslovênia, camisa 2. São camisas muito semelhantes e basicamente análogas. Então, como eu disse, não são dignas de nota nesse caso. Partimos então para uma das camisas que precisamos comentar. Essa sim a gente precisa gastar um minuto, tá? Camisa da França para 2024, uma das camisas que mais me decepcionou. Essa camisa da França, ela mostrou pra gente aqui no colarinho, bem na gola, um padrão novo do template da Nike que está sendo assumido, que é essa gola assimétrica na costura, que é basicamente uma gola que tenta imitar o swoosh da Nike. Se vocês conseguem ver o logo da Nike nessa gola, no formato, ela se juntando aqui na parte frontal, como se fosse o biquinho aqui do swoosh, como se fosse a ponta aqui do swoosh. Essa é a ideia por trás dessa gola, tá? O fato é que é uma gola que acaba se tornando muito única, potencialmente marca época, costuras assim, padrões assim, templates assim, mas que de uma forma ou de outra acaba dando um ar de estranheza. A primeira coisa que a gente olha para essa camisa é a gola. Fala, que gola esquisita, o que aconteceu nessa gola? Ainda por cima, a gola ela tem na minha opinião, um dos maiores acertos da camisa, né? É o uso da padronagem tricolor da bandeira da França na própria gola. Isso é um dos pontos legais, na minha opinião, porque traz muita identidade nacional. Agora,
A camisa inteira tem alguns problemas, vamos falar deles. Em primeiro lugar, na minha opinião, a cor ficou muito viva, ficou muito vibrante. Eu sou suspeito para falar, eu gosto mais de cores sóbrias, então até separei aqui uma das camisas da França da Nike que eu mais achava bonita na época, que era a camisa de 2011, né? Que era uma camisa completamente sóbria, que adotava alguns padrões muito simples para as logomarcas, tanto da Nike quanto para o escudo da Federação Francesa, e adotava as cores só na manga, né? Então era um detalhezinho a mais, uma cereja do bolo que dava um toque aí para a camisa. A camisa nova da França, ela tem alguns problemas, como eu comentei, em quesito de cores, porque as cores ficam muito vibrantes e a própria escolha do escudo francês ficou um pouco inadequado, tá? O que acontece? Para quem for bem observador, vai perceber que esse logo está gigantesco, pessoal. Eu sei que a França foi bicampeã, 2 Copas atrás, agora o logo ficou gigantesco. Esse escudo da França, que nem dá para chamar de escudo, é meio que uma logomarca mesmo, porque ele não assume um formato de distintivo, acabou se desfigurando. A França passou por alguns redesigns nos últimos anos. É uma das coisas que mais me espantam, assim, porque a França sempre teve um logo bacana, um escudo bacana, que é o galinho famoso que a gente já conhece. E ao longo dos anos parece que a gente vê a Federação Francesa completamente indecisa, né? Tinha um escudo mais vívido, né? Mais vibrante no passado, com muitas cores. E conforme o tempo foi passando, a gente viu o design sendo simplificado, né? Com os padrões da FFF e às vezes com um logo um pouco diferente. E em 2006, culminando com o que, na minha opinião, é uma das melhores resoluções para esse logo, que é o galo completamente modernizado. Você não vê exatamente o animal, mas você percebe o formato dele. Então, os últimos logos, os últimos escudos da França têm muito acerto, na minha opinião. E depois que em 2014 isso foi abandonado e foi trazido novamente o galinho em toda a sua glória, bonitinho, pelo menos a cor e o tom monocromático foi adotado, o que traz aquele aspecto mais de sobriedade. E agora, nesse logo aqui, a gente vê a volta das cores. Então, justamente pelo excesso de cores do escudo, que ficou tão protagonista na camisa e tão grande, a camisa deu uma desfigurada. A própria gola, que tinha que ser protagonista, acabou não sendo protagonista, porque o escudo roubou toda a atenção. Ah, mas Guilherme, você não fala que o escudo tem que ser a parte central da camisa? Tem, ele precisa. Só que a gente, nesse caso, abandonou completamente a harmonia do design. O escudo está grande e quase que desalinhado com o logo da Nike. Ele precisaria ser um pouco menor, na minha opinião, ser colocado ou pelo menos com as cores monocromáticas para que a gola pudesse se ressaltar. É uma gola complicada essa aqui, gente. Ela tem duas cores. Duas coisas. Ela tem a gola tricolor e ao mesmo tempo a costura diferente. Chama muita atenção para a gola. Não é uma camisa feia de nenhuma maneira, mas a seleção francesa tem historicamente camisas lindas. Seria muito legal ver uma camisa linda para a seleção francesa também. E é isso que eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor nessa. Já a camisa 2 é um acerto gigantesco. Diferente da camisa 1, a camisa 2 ela adota algumas coisas que são muito, muito interessantes. A despeito, obviamente, do escudo, que novamente ele é grandão e com todas as cores, olha como o escudo ele fica melhor nessa camisa. Ele rouba menos a atenção. Parece que a atenção tá de fato nele, obviamente, porque ele chama, mas a camisa é muito mais sóbria. A camisa é menos carnavalesca, tem um festival de cor muito menor e sem abandonar a essência da seleção francesa e das cores da bandeira francesa. Eu gosto muito dessa camisa da seleção francesa de 2016, que adota como se fosse o padrão da própria bandeira. Então, azul, branco e vermelho, meio que colocando a bandeira da França na camisa. E era uma camisa ultra sóbria. Olha o logo da Federação Francesa aqui, o escudo aqui, simples, moderno e sóbrio. Pequenininho ali, do jeito que tem que ser, né? Não pequeno, mas tamanho normal. Nessa nova camisa, ele está gigante, repito. Então essa é a única coisa que poderia ter sido melhor. De resto, a camisa ela é quase que uma homenagem ao design retrô das listras finas verticais. E vamos combinar, a camisa ficou bonita porque a gente só tem uma estrela do show na camisa, que são as listras.
né? Quando você olha de longe, a camisa quase que se perde nas listras e você não dá muita atenção para elas. Ela parece aquela camisa de juiz de basquete, sabe? Toda branca com listras pretas. Quando você chega perto, você vê que não somente as listras têm cor, como também elas representam a cor da bandeira da França. Então, a Nike fez um trabalho, na minha opinião, primoroso com essa camisa 2 aqui da França, com pequenos detalhes aqui e ali que poderiam ser ajustados, mas que o próprio frame dela, com esses punhos mais grossos em azul, fazem com que a camisa fique muito especial mesmo. Então, de verdade, um acerto grande aqui nessa camisa 2 da França. Partindo para o próximo, a gente vê aqui a camisa da Inglaterra. Não tem muito o que dizer, é uma camisa razoavelmente simples, é uma camisa sóbria. A gente tinha visto no ano passado para a Inglaterra uma camisa com muito mais festival de cores, né? E que até utilizava mais o escudo da Inglaterra em cores mais vibrantes. Olha como o escudo da Inglaterra aqui é um pouco mais claro e nessa nova camisa ele é um pouco mais escuro. O azul deu uma mudada para fazer match, né, com as cores do próprio azul marinho que está na camisa desse ano de 24. A camisa de 22 não tinha azul marinho, ela tinha um azul oceano, né, mais vibrante, um azul muito mais claro, justamente para trazer essa ideia mais de juventude, que foi adotada como um mote geral da Copa de 22. E esse design raglan que a gente tinha antes fazia um contraste legal, porque deixava a parte branca aqui na parte dorsal da camisa, né? E agora essa camisa é a camisa do básico, é a camisa do simples. Para não dizer que não tem nada diferente, o que rouba a atenção nessa camisa são dois elementos, tá? O primeiro deles é o punho aqui que a gente vê nas mangas, que tem uma corzinha em vermelho, já dando uma ideia do que pode vir na coleção, e com coleção para a seleção de camisa 2. E a gola, né? Essa gola nova aqui é a mesma gola que a gente viu naquele primeiro uniforme, que era o uniforme da Croácia, que também é a gola que a gente viu na seleção brasileira, é aquela gola mix, né? Parece que é um polo, ao mesmo tempo ela é uma camisa, é uma gola fechada careca, que ao mesmo tempo é uma gola olímpica. É uma gola toda diferente, que, como a gente comentou aqui, vai muito no estilo de redução de falsificação e de pirataria que a Nike vai conseguir entregar com isso, né? Porque vai se tornar não mais difícil, porque sempre conseguem imitar, mas fica mais caro de fazer algo realmente igual a isso aqui, tá? Então é um desafio a mais e a Nike se diferenciando um pouco aí nos templates. Já a camisa 2 da Inglaterra é diferenciada, né? Realmente essa aqui, quem gosta de camisa vai reconhecer que essa é uma camisa bonita, tá? Tem algumas coisas que fazem com que essa camisa seja especial. Vamos a elas. Em primeiro lugar, a camisa não é preta, tá? A camisa ela tem como se fosse um tom de marrom pro vinho bem escuro. Isso dá como se fosse uma ideia de antigo. Aquela foto antiga que pega aquela cor amarelada de sépia, amarronzado. E eles brincam com isso com dois elementos. O primeiro deles é o logo da Nike e o segundo deles são os leões, os 3 leõezinhos, 3 Lions, que ficam no escudo da seleção inglesa. E ainda por cima, eles estão destacados no escudo. O escudo está aí, a gente tem o emoldurado do escudo, só que só os leões são vistos. Então, de longe, você não vê a emolduração do escudo, o contorno dele. E nem a estrela, de uma vez campeão do mundo, 66, sabe-se lá mesmo, né? Da Inglaterra. O fato é que a camisa valoriza os leõezinhos, o logo da Nike, como as principais marcas de marketing, de fato, da camisa, tá? Então esse é o primeiro ponto, é o destaque num fundo quase preto. O segundo ponto, que também é muito interessante, é o excesso de cores e padrões geométricos bagunçados e desorganizados de maneira organizada somente na faixa lateral. Então isso faz com que a camisa tenha como se fosse... Não sei se vocês já viram, sabe aqueles materiais feitos de plástico reciclado, que você vê um monte de materiais e restos de plásticos colocados numa padronagem? É mais ou menos essa ideia que aparece aqui para mim, tá? Porque você vê organizadamente, ou seja, só na faixa transversal, uma padronagem confusa, difusa e bagunçada, mas controlada, tá? Então isso deu cor para a camisa, é uma camisa sóbria, continua sendo uma camisa muito sóbria e, na minha opinião, muito elegante, tá? Um trabalho também muito bom aqui da Nike, que não inventou na gola. Prefiro deixar simples nessa aqui, que é aquela gola circular que a gente está vendo também nas camisas do Corinthians, enfim.
tá? Que, na minha opinião, é a melhor gola para esse ano. Para os uniformes da Holanda, separei até um compêndio para a gente falar aqui da Holanda, porque, na minha opinião, a Holanda tem um dos uniformes mais icônicos do futebol mundial, né? O laranja da seleção holandesa foi o que motivou a laranja mecânica, conhecida no futebol total antigamente. Então, assim, é muito difícil se falar de história de futebol e não falar do futebol holandês. É bom a gente lembrar isso. E essa cor laranja é muito característica da Holanda. Essa camisa nova da Holanda aqui, ela faz uma coisa diferente das demais, tá? Ela utiliza o azul escuro, que vai ser a cor secundária utilizada também na camisa 2. Rapidinho indo para a camisa 2, tá? A cor principal da camisa 2 é azul escuro. Não é a cor clara que a gente via lá antigamente sendo utilizado. E os punhos em laranja. Olha como a camisa 1 é de um jeito, a camisa 2 é o negativo dela. Ela tem somente algumas padronagens aí que estão aí basicamente para fazer uma atualização e uma renovação do conceito da camisa, tá? Mas a camisa 1 ela é sóbria. Ela é inteirinha sóbria, ela faz tudo direitinho, é uma camisa básica. Realmente não tem como errar desse jeito. O destaque ficou para a aplicação da cor azul marinho, tá? Qual que é o problema? O problema não. Qual que é o interessante? Historicamente, as camisas da Holanda, elas sempre alternavam, né? Pegar uma de 2008, por exemplo, uma camisa que tinha o uso do branco, uma cor mais leve para contrastar com o laranja. A camisa inteira ficava mais clara, tá? Depois a gente viu o preto na Copa de 2010, com a coleção de 2010. Ficou mais escura, tanto que a camisa 2 era branca, né? E a mesma coisa aconteceu, então a gente foi trocando. Em 2012, de novo, cores mais fechadas. Em 2014, cores mais abertas com branco. Sempre simples, né? E depois a gente viu a primeira aplicação do azul escuro, desse azul marinho, né? Na camisa 1, que deu um ar completamente jovem, de eletrizante, né? A gente vê duas cores muito vibrantes, o azul e o laranja. São duas cores também negativas uma para a outra. Então, no círculo cromático, o laranja e o azul são os opostos. Então a gente vê que é o negativo. Se você colocar a imagem em negativo, você vai ver que a camisa vai ficar perfeitamente invertida. O azul vai trocar por laranja, o laranja por azul. Então isso faz um jogo de cores legal que a gente não percebe, mas o nosso cérebro entende, tá? Então, para a próxima camisa aqui, a gente separou duas, né? Basicamente que sofrem do mesmo mal. Deixa eu buscar aqui. Vamos lá. As camisas da Turquia e da Polônia. Que, vamos combinar, são camisas que poderiam ser a mesma, né? O que acontece? Tanto a Turquia quanto a Polônia, com pouca tradição no futebol por si só, carecem de elementos históricos que possam ser colocados na camisa. Até porque não são, geralmente, aspectos históricos que o pessoal se orgulha muito, né? Então, de uma forma ou de outra, as camisas são super simples. A Turquia, logo centralizado, logo da Nike, camisa 1 e camisa 2, logo lado a lado. Não tem absolutamente nada para dizer, eu só não posso passar sem falar. Para a camisa da Polônia, que tinha uma camisa legal no ano passado, que é essa camisa aqui, ó. Deixa eu buscar aqui. Camisa da Polônia para o ano passado, a gente tinha uma camisa bacana, ó. A gente tinha uma camisa que tinha toda em branco, com certeza, mas que explorava o ombro, né? E na região dos braços. A camisa desse ano é só completamente branca, tá? Então, o que a gente vê? Tanto Turquia quanto Polônia são são seleções que estão usando coleções completamente simples e com dificuldade de encontrar a identidade, tá? Vou pegar aqui rapidamente a camisa do Catar. É um exemplo interessante de um contrato pontual que a Nike fez em 2022, justamente para a Copa do Catar. Entregou um uniforme completamente simples, mas que ao mesmo tempo trouxe identidade. Incorporou um elemento da bandeira do Catar para colocar nos punhos, trazendo um feeling diferente para a camisa, que embora simples, tinha identidade, tá? Inegável. Então são exemplos assim que a gente tem que ver. Principalmente quando a gente vai fazer a análise de uma camisa que não tem aspectos históricos muito relevantes em termos de futebol. Vamos lá. Para última de hoje, camisa de Portugal. Uma das camisas que eu mais gosto no futebol europeu, que tem um maior histórico aí da Nike de camisas reservas interessantes, na minha opinião. Mas uma camisa 1 desse ano que não acerta e nem erra, né? Não tenta ser nada diferente do que se propunha. É possivelmente a última camisa da Nike para a seleção portuguesa, mas que pega simplesmente o mesmo modelinho da camisa da França e aplica aqui.
Vou fazer um rápido comparativo para vocês verem como a camisa da França e a camisa de Portugal estão basicamente um paralelo uma com a outra. Então, França e Portugal é a mesma camisa. É quase que a mesma camisa. A de Portugal, ela acerta um pouco mais nas cores, mas ela tem aquela mesma pegada de deixar o vermelho mais vibrante, da mesma maneira que a camisa da França deixou o azul mais vibrante. Tá? É uma camisa boa, que não erra, mas também nenhum acerto muito grande. A camisa 2 de Portugal, no entanto, é um primor, né? É uma camisa que dá vontade de enquadrar. Eu gosto muito dessa pegada de azulejos portugueses, que é o que motiva justamente a camisa 2 portuguesa ser em branco e azul, né? Historicamente, mas com esse emolduramento em azul escuro, quase preto, um azul marinho super profundo, deu um toque de leveza para a camisa. Parece que ela tá, parece que o restante da camisa é extremamente leve, com cores abertas, com cores tranquilas, sabe? Que fazem muito sentido com a pegada do azulejo português, né? Com uma padronagem interessante, mas que não agride os olhos. Então acaba sendo uma camisa de muito bom senso. Não dá para falar da seleção portuguesa sem falar das boas camisas reservas que a gente encontrou. Então, ó, a gente tinha camisas mais simples lá em 2008, explorando também o vermelho e o verde. Em 2010, muito bacana, as faixas verticais aqui com o vermelho e verde também, mas ainda muito clássicas. E em 2012 começa. A gente vê aqui uma camisa completamente diferente, utilizando a cruz em duas cores que parece que se encontram e se dividem. Então é uma camisa que fez muito sucesso, essa camisa 2 de Portugal, tá? E a gente viu daí para frente camisas que também tentavam brincar de uma forma ou de outra com outras cores. Camisa simples, toda branca, já vimos também, como essa de 2014. Vimos em 2016 uma das mais bonitas já feitas também, que é essa camisa verde, que fez muito sucesso na conquista, né, do título da Euro de 2016 de Portugal. E nos próximos anos, ó, uma camisa mais simples e as mais bonitas, né? Essa de 2020 também fez um sucesso danado, é uma das camisas que mais vendem de Portugal desde a época que foi lançada. Já estamos em 2024, já era para ser o 4º ano dessa coleção. Ano passado a gente viu a camisa também que utilizava as duas cores, mas que privilegiava o branco e dava aquela simetriazinha aqui para o lado. E agora nesse ano, olha como isso muda da água para o vinho, quando Portugal e quando a Nike decidem utilizar uma camisa 2 que não usa verde e vermelho, tá? A camisa muda da água para o vinho. Então é um acerto muito grande. Essa, inclusive, é uma das camisas que poderia muito bem ficar para a história da seleção portuguesa, caso de fato tivesse ganhado algo, né? Pessoal, vendo aqui 27, 28 minutos de vídeo, estou adotando um modelo diferente de vídeo que facilite até a produção para a gente conseguir colocar mais vídeos na agenda. Deixem aqui nos comentários se vocês acharam legal, se vocês não gostaram. Compartilhem, cliquem no gostei, não se esqueçam de se inscrever, eu sei que vocês assistem o vídeo e não se inscrevem, então participem aqui do canal e digam qual que é a próxima camisa que a gente tem que analisar aqui, tá certo? Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima.